Olá, hoje é um dia muito especial, porque hoje nós vamos falar sobre a importância de se priorizar. O porquê é importante se priorizar e qual é o peso que essa priorização traz na nossa vida. E quando a gente não se prioriza, o que causa? Quais são as consequências dessa falta de priorização? Olá, eu sou Priscila, estou muito feliz de estar com vocês, compartilhando essa jornada ao lado da Cassiana. E hoje nós vamos explorar como podemos nos priorizar num mundo que às vezes nos coloca em segundo plano. Eu estava numa fase da minha vida em que eu me sentia muito sobrecarregada e tinha dificuldade de entender o que eu queria, o que eu não queria, o que eu precisava para mim. Quando eu comecei a reservar um tempinho para mim, aí eu pude ver que eu não podia deixar o meu bem-estar de lado, que isso estava me deixando infeliz, insatisfeita, identificar o que eu precisava emocionalmente, mentalmente, fisicamente, foi o primeiro passo para eu conseguir mudar essa situação. Então, mulheres, anotem aí, tire um tempinho para se conhecer, faça uma lista das suas necessidades e desejos. Pois é, assim como Priscila, eu não sabia dizer não. Eu deixava que outras pessoas ultrapassassem o meu limite. Eu não conseguia dizer não para as pessoas e acabava gastando a minha energia, o meu tempo com coisas que não eram importantes para mim, coisas que não me acrescentavam em nada, pelo contrário, coisas que me atrapalhavam. Como, por exemplo, uma vez uma conhecida, me chamou para ir com ela a um determinado lugar para fazer companhia. Mas esse lugar, o que ela ia resolver, não precisava de acompanhante, não precisava de nada disso, era só mesmo para fazer companhia. É só que nesse mesmo dia eu tinha um curso muito importante para fazer, porque era através da certificação desse curso que eu faria outro curso. Então eu precisava fazer esse curso. É só que eu fui com ela, não consegui falar não, e fui com ela. Acabou que não era algo tão importante assim, era algo importante para ela, mas para mim não me acrescentou em nada. Acabou que eu perdi o curso, tive que remarcar e ficou para bem distante. E o que realmente eu queria, o curso que eu realmente queria, ficou para quase um ano depois. Ou seja, eu fiz algo só para agradar a outra pessoa. E o pior é que não agradou, porque depois eu descobri que a pessoa ainda falava mal de mim pelas costas. Ou seja, gastei energia, gastei tempo, deixei de fazer algo para mim, algo que era extremamente importante para mim, para fazer para outra pessoa, pelo simples fato de não conseguir dizer não, de querer agradar. Então, anota isso. Anota esse ponto que é primordial para a vida. Saiba dizer não. Estabeleça limites saudáveis para você. Saiba o que você quer, até onde você pode ir. Depois disso, você não vai. Se autopriorizar é autocuidado, é se autocuidar. Saber se priorizar é você que saber cuidar de você, dos seus limites, das suas energias e não deixar isso para que outras pessoas tomem conta da sua vida. Não ultrapasse os seus limites. Então, anota. Não tenha medo de estabelecer limites. Para mim, cuidar de mim mesma era algo que meio que eu adiava, sabe?
Eu sempre pensava que era um luxo. Só pessoas que tinham muito tempo livre podiam cuidar de si mesma. E eu não tinha esse tempo livre, eu não podia me dar esse luxo. Com tanta coisa para fazer, tanto serviço de casa, crianças, eu não tinha esse tempo para me cuidar. Isso era o que eu pensava. Mas quando eu aprendi que eu tinha que tirar esse tempo para mim, eu precisava isso. Não era uma questão de luxo, era uma questão de saúde, saúde emocional, saúde mental. Foi quando eu decidi fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei no yoga. Então, nesse tempo, eu parava e começava a fazer meu yoga, independente do que tinha para fazer. E foi muito difícil, né? As posturas, super difícil, fazendo toda desajeitada. Mas com o tempo, eu fui pegando o jeito e isso foi mudando minha respiração, mudando minha cabeça, minha mente, minha forma de pensar sobre mim, sobre o que eu precisava, sobre o meu corpo, sobre o que eu podia fazer. Eu comecei a me conectar com o meu corpo de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. E foi a partir daí que eu resolvi tirar tempo para mim, independente de qualquer coisa, era um tempo reservado para mim, para cuidar de mim. E hoje eu vejo como é essencial esse tempo, quanto isso me fez bem, quanto isso me faz bem. E a cada dia eu tento reservar sempre momentos para mim. Cuidar da minha mente, ler um livro, fazer yoga, fazer exercício, tomar um chá, fazer uma alimentação saudável. Então, se você está se sentindo sobrecarregada, infeliz, insatisfeita, sentindo que precisa de algo mais, então tire esse tempo. Tire esse tempo para você fazer alguma coisa diferente. Dançar, conversar, sair com as amigas, algo que você se sinta bem, algo que você veja que isso é para você. O importante é dar a você mesma atenção, o valor, o carinho que você merece. E faça do autocuidado a sua prioridade. Sempre reserve um tempo para cuidar de si mesma. Quando eu comecei a me priorizar, eu percebi que o meu emocional melhorou de forma significativa. O meu bem-estar emocional melhorou de uma forma assim gigantesca. Porque parei de sentir ansiedade, de pensar no que os outros vão pensar de mim, de parar com essa turbulência mental. Porque eu comecei a me priorizar. Eu vi que esses tipos de sentimento, esses tipos de emoção não fazia bem para mim. Comecei a me olhar, a me observar. Percebi que eu sou protagonista da minha própria história. Que antes de encher a xícara do outro, eu tenho que encher a minha própria xícara. Porque quando a gente não se prioriza, é como se a gente assistisse o espetáculo que nós somos a estrela principal assistindo da plateia. E isso não faz bem para o nosso emocional. Isso destrói o nosso emocional. Sabe, é engraçado, né? Como cuidar de nós mesmas parece às vezes tão difícil e como é fácil a gente esquecer. Mas quando a gente finalmente decide dar um passo à frente e cuidar de nós mesmas, sermos a nossa prioridade, as coisas certamente mudam. É como se a gente dissesse para o universo: eu mereço ser cuidada, eu mereço ser tratada com amor, com carinho. E isso se reflete em tudo na nossa vida, né? Desde o modo como nos enxergamos e a forma também como nos relacionamos com outras pessoas. Quando a gente se valoriza e coloca a gente mesmo lá no topo das nossas prioridades,
as coisas ao nosso redor parece que se alinham, parece que as coisas começam a mudar, se alinhando ao nosso favor. Nossos relacionamentos se tornam mais autênticos, mais saudáveis. Afinal, quando a gente se ama, a gente não aceita menos do que a gente merece, não é mesmo? E isso não é egoísmo, é amor próprio. É entender que a gente merece o melhor em todos os aspectos da nossa vida. Então, se você está se perguntando se vale a pena se priorizar, eu te digo com certeza vale a pena sim. Porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente mostra para o mundo o nosso valor. Me lembro também de quando eu não me priorizava, os meus relacionamentos também eram bem complicados. Os meus relacionamentos sofriam com isso. Seja meu companheiro, seja amigos, filho, todo mundo impactava, todos ao meu redor, essa falta de não priorização minha, porque eu acabava cobrando demais as outras pessoas, porque eu idealizava coisas que as pessoas não eram. Cada um tem a sua história, tem as suas dores, tem as suas habilidades, e as pessoas não precisam ser como eu gostaria que fosse. Cada um é como é. Então, eu tenho que eu melhorar. Quando eu comecei a me priorizar, eu percebi que eu que tinha que melhorar. Eu que tinha que mudar a minha vida. Não precisava e não deveria depender do emocional, nem da vida, nem do que as outras pessoas faziam. E isso melhorou muito todos os meus relacionamentos. Além do que, eu comecei a me valorizar, a não esperar valorização de outros. Eu me valorizo. Eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial, independente dos outros. E isso a gente aprende se valorizando, se priorizando. Sabe, mulheres, desde criança nós aprendemos que os outros sempre vêm em primeiro lugar. A gente sempre tem que cuidar do outro, nos colocando sempre em segundo plano. É como se fosse uma programação que a gente recebe desde pequeno. Sempre o bem-estar dos outros primeiro, depois o nosso. Mas na realidade não é assim que funciona. Se nós não estamos bem conosco mesmo, como podemos ajudar outras pessoas? Como podemos fazer coisas por outras pessoas se nós não fazemos por nós mesmas? E esse hábito de sempre priorizar os outros, nos colocando em segundo plano, vira um padrão. Às vezes a gente tenta mudar isso e quando vê a gente está repetindo as mesmas coisas, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Quebrar esse ciclo é difícil, mas tendo conhecimento de nós mesmas, do que nós queremos, do que priorizamos em nossas vidas, nós podemos sim quebrar esse ciclo, porque quando a gente se prioriza, quando a gente se ama e se dá o valor, as coisas mudam na nossa vida. Então, se você está se sentindo presa nesse ciclo de sacrifício, saiba que você não está sozinha. É um processo, é uma jornada que muitas de nós precisamos enfrentar. Mas acredite, é possível quebrar esse padrão e começar a se colocar em primeiro lugar. Muitas vezes nós nos sentimos culpadas por nos colocar como prioridade. Mas não há necessidade, porque como que nós vamos ajudar outras pessoas, ser alguém no mundo? Qual o legado que a gente quer deixar no mundo? A gente só deixa um legado bom para as pessoas quando a gente aprende a ser bom com a gente mesma, quando a gente se prioriza. A gente aprende que as pessoas não precisam ser como a gente quer.
E isso muda toda a nossa visão da vida, visão de nós mesmos. Então, não precisamos nos sentir egoístas quando nos priorizamos. Se priorizar é um ato de inteligência, de sabedoria. Sabe quando a gente sente que tem que dar conta de 1001 coisas? É ser profissional, é ser mãe, é ser esposa. É uma loucura. Às vezes a gente se vê tão ocupada cuidando dos outros que a gente se vê sem energia para cuidar de nós mesmas. Quem nunca se sentiu assim? Qual a mulher que nunca se sentiu assim? E a gente se pergunta: como eu vou cuidar de tudo e ainda me cuidar? Nós, mulheres, carregamos nas costas crenças limitantes que diz que a mulher não pode se cuidar, não pode se priorizar. Ela tem que priorizar a família, outras coisas, e deixar sempre ela por último. Mas isso não é o correto. Como que nós podemos ser alguém no mundo? Como que as pessoas vão nos valorizar se nós mesmas, nós não nos valorizamos? E isso são crenças que colocaram na nossa cabeça. Isso não é uma verdade. Nós, mulheres, precisamos mudar isso, nos priorizar. É como, já viu a síndrome do ninho vazio? A mãe se dedica totalmente, o tempo todo, aos filhos, mas os filhos não vão ficar criança para sempre. Eles crescem, vão trabalhar, vão se mudar, vão casar, e a mãe se sente sozinha, perdida, não sabe o que fazer. Não tem uma vida, porque dedicou a vida inteira só para os filhos. E algumas, aliás, vão se autodescobrir nessa fase. Vai fazer o que quer, o que gosta, vai começar a pensar o que eu gosto, quais as minhas habilidades. É só que a grande maioria não faz isso. O que a grande maioria faz? Fica perturbando os filhos, querendo a presença dos filhos, o cuidado dos filhos o tempo todo. E isso causa um relacionamento conflituoso. Por isso que muitas vezes os filhos com 40 anos ou mais não saem de casa. É porque a maioria das vezes é a mãe que segura, para não se sentir sozinha, porque ela não sabe se priorizar, nunca aprendeu a se priorizar. Então, a priorização é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para a evolução. Aprender a colocar limites, a dizer não quando precisa, é essencial, é super importante para manter nossa saúde emocional e mental. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e nos vemos tão sobrecarregada, tão cheia de coisas para fazer e a gente não tem energia, não tem tempo, não tem disposição para cuidar de nós mesmas. Mas precisamos entender que precisamos sim ter limites. Nós precisamos ter limites. Saber dizer não, saber delegar as coisas. A gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa dar conta de tudo. Para quê? Para mostrar para quem? Para provar para quem? Precisamos cuidar de nós, mostrar para nós mesmas que nós nos amamos, que nós nos respeitamos, que nós temos limites e que nós agora aprendemos a dizer não. Quando não quer uma coisa, quando eu não tenho o que fazer, eu tenho que dizer não, respeitando os meus limites e as minhas necessidades. Reservar um tempo para cuidar de nós mesmas é essencial para uma vida equilibrada, para uma vida feliz. Não tem como eu ser próspera, ser feliz, me sentir plena, se eu não me valorizo. A valorização, a priorização é essencial.
para termos uma boa saúde mental, para ter inteligência emocional. Sabe, mulheres, quando a gente se coloca em primeiro lugar, é como regar nossas próprias plantinhas. Assim como cuidamos das nossas plantas, devemos cuidar também do nosso emocional, do nosso físico, do nosso mental, regando sempre com coisas boas, coisas importantes para nós. Não podemos deixar de lado. Assim estamos regando o nosso jardim interior. Isso não só nos faz bem, como também cria um ambiente propício para coisas boas, para bons relacionamentos, tanto familiares, amorosos, com os filhos, com os nossos amigos, porque estamos bem, estamos regando nossa plantinha, que somos nós mesmas. É como se estivéssemos nutrindo o solo do nosso coração, para que as relações que cultivamos possam crescer e prosperar da melhor forma. Lembre-se sempre, nós merecemos autocuidado e autovalorização. Nós merecemos nos priorizar. Nós merecemos. Obrigada por nos acompanharem nessa jornada, nesse início de jornada de autopriorização. Espero que vocês aprendam agora como se priorizar, a importância de se priorizar e comecem a se priorizar, a se colocar no mundo, a se colocar para si mesma, a se colocar diante do universo e mostrar para o universo: eu estou aqui para receber tudo que há de bom. Anotem todas as partes importantes e coloquem em prática na sua vida de agora em diante. Estaremos aqui prontas para discutir as questões, para tirar as dúvidas. Entre em contato conosco. Gratidão. A autovalorização, a priorização, não é egoísmo. É um ato de nutrir a nossa vitalidade. É um ato de se posicionar no mundo. É um ato de você mostrar que você está aqui, que você quer conquistar, que você quer crescer, que você quer evoluir, que você quer prosperar, que você quer ser feliz, que você merece o que há de melhor no mundo. E por ter passado isso na pele, essas dificuldades, a pressão social de não poder se valorizar, de não poder se colocar em primeiro lugar, e depois de muito sacrifício, de tendo que estudar muito, de saber o porquê que tudo isso estava acontecendo, o porquê, desenvolvemos um método exclusivo para nós mulheres. Porque nós mulheres, nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, a pressão social. Só uma mulher sabe a pressão social que é ser mulher. Se vai trabalhar, se vai ficar em casa, se vai separar, se vai casar, se vai ter filho. Se vai engordar, se vai emagrecer, se vai fazer uma cirurgia plástica. Só nós mulheres sabemos todas essas questões, as nossas correrias do dia a dia. Sabemos que a vida não é fácil. Por isso montamos um método exclusivo para nós mulheres. O Eu no Controle, que é um programa exclusivo para nós mulheres em busca de sentido, em busca do controle de si mesma, controle das suas emoções, controle das suas decisões, dos seus defeitos e das suas qualidades, das suas habilidades. Para mulheres que estão sem rumo, não sabe qual é o seu sentido na vida, sem saber o que fazer para mudar o seu mundo pessoal. No Eu no Controle você vai encontrar sentido para a vida. Você vai encontrar o seu propósito de vida e o quanto isso é importante para te tornar feliz. E não é apenas um curso, é uma chamada para uma revolução na sua vida.
Chegou o momento de você tomar o controle de todo o aspecto da sua vida. É o emocional, o físico, o espiritual, o energético. É você ter controle sobre si, sobre o que você quer e sobre o que você não quer. E você poder colocar isso no mundo. É uma comunidade de mulheres corajosas, prontas para transformar o seu mundo. No Eu no Controle, você vai desenvolver habilidades como de ter a atenção plena para viver o seu dia a dia. Te ensina a se tornar uma mulher poderosa. Com um material exclusivo, o nosso Handbook oferece um conjunto completo de ferramentas para transformar a sua vida, com ferramentas de crescimento e autovalorização. Inclui Respire e Estica, que é uma planilha completa de exercícios físicos diários, Cine Consciência, que é uma seleção de filmes para crescimento e expansão da consciência, Biblioteca Eu no Controle, com indicações de leitura inspiradora, leitura para fazer você crescer, evoluir, desenvolver. Rituais do Eu Consciente, com meditações de cura, atividades criativas expressivas, caderno de gratidão com capas exclusivas para você imprimir, para você personalizar do seu jeito. E ainda tem reflexões, tarefas, desafios, aromoterapia e florais. Este é um material completo para você desbloquear crenças limitantes, se desbloquear, de ir para o mundo, de conquistar as suas coisas, os seus desejos, permitindo que você cresça e evolua em todos os aspectos da sua vida. E ainda tem um método exclusivo, Mindful Flow, que conta com práticas de pausas conscientes, para você colocar pausas conscientes no seu dia a dia. Aqueles minutinhos de pausa que você tem, fazer algo para o seu crescimento. No Mindful Flow, você vai aprender pausas conscientes, como a respiração completa, na refeição, na audição, nas emoções. Quando você tiver alguma emoção que você precisa mudar aquela emoção, aquele sentimento na hora, você pode usar em alguns minutos técnicas para mudar essa consciência. Mindful Flow com a respiração do fogo, que é para aqueles dias que você precisa de mais energia, tem muita coisa para fazer. Você pode, em alguns minutos, trazer essa vitalidade para o seu dia. Mindful Flow cria para força de vontade. Se você tem um hábito de desistir das coisas no meio do caminho, de ver que está difícil, desiste. Esse cria te desenvolve a ter força de vontade, a saber o que você quer de verdade e a persistir, a continuar até conseguir, desenvolvendo em alguns minutos a sua força de vontade. Mindful Flow, meditação ativa, dança sagrada, despertando a energia Yin, a energia do sagrado feminino. E tudo isso é em poucos minutos. É naqueles minutinhos de pausa que você tem durante o seu dia. É uma jornada completa de autovalorização, de desenvolvimento pessoal, feito exclusivo para nós mulheres, porque nós sabemos as nossas dificuldades, as nossas correrias do dia a dia. Além de ter uma comunidade, uma rede de apoio, te ajudando, te orientando, te guiando nessa jornada em busca do seu autoconhecimento, da sua evolução. Você não vai estar sozinha, largada em uma plataforma. Você vai ter apoio de mulheres que conseguiram vencer a si mesma e se tornarem grandes mulheres. Mulheres sábias, mulheres
que evolui, que ajudam, sim, sua família, seus filhos a também evoluir no mundo. Então lembre-se, se priorizar não é um ato de egoísmo. Se priorizar é um ato de coragem. Não é apenas uma escolha. É um fato. Se você quer crescer, evoluir, se você quer prosperar, ser feliz, se sentir plena, não tem como ser assim sem se valorizar, sem se priorizar, sem se colocar na frente de você mesma. Essa jornada de autoconhecimento, autovalorização não tem que ser apenas aceitável, tem que ser celebrada, conquistada por nós mulheres. Nós merecemos e nós sabemos o quanto somos merecedoras e capazes de nos tornarmos grandes nesse mundo, de nos tornarmos grandes para nós mesmas. Porque quando a mulher ela se prioriza, ela se torna uma luz que vem de dentro para fora. Clique no link e faça parte desse grupo de mulheres poderosas, corajosas, de mulheres de valor. Tem acesso por 1 ano e tem acesso também a todas as atualizações durante esse período, para você assistir, reassistir, colocar tudo em prática no seu tempo. Empodere-se e assuma o controle da sua vida. Pega na nossa mão e vem.